Bem, pessoal, vamos continuar nossa aula de boca. Esse processo que eu ensinei, teve gente que praticou, fez várias vezes, eu gostei muito. E a diferença nítida da primeira versão para a última, quem fez 3, 4 aí, parabéns, tá? Nós vamos comentar um detalhe aqui, ainda falando de boca fechada. Depois nós falaremos sobre boca aberta e sorrindo. Relembrando, pegando essa figura aqui, eu faço a boca, né? Faço um risco horizontal, no meio faço o risco vertical, né? Lembrando, limite inferior, e aqui eu faço o limite superior, certo? Mais ou menos aqui. Aí o que acontece? Eu faço aqui e faço aqui. Eu entro um pouquinho para dentro aqui e entro um pouquinho para dentro aqui. Essa é a boca padrão, tá certo? Depois a gente faz o Vzinho, né, a curva do cupido e faz o resto da boca. Muito bem. Essa estrutura é igual para qualquer posição. Varia um pouquinho aqui na vista lateral, que nós falaremos também. Vamos supor que a cabeça, como a gente fez aqui, olhando meio de lado. Mas eu vou completar, olhando de lado e para baixo. Então o que vai acontecer com essa linha que está aqui? Ela vai ficar curva. Certo? Se ela vai ficar curva, o que vai acontecer? As outras linhas também estarão curvas. Então o lábio inferior estará aqui e o lábio superior estará aqui. Por exemplo, um pouquinho menor que o lábio inferior. E essa linha vertical, ela não vai estar no meio, porque estamos vendo de lado, é uma perspectiva. Então ela se desloca para o lado mais distante. Tá certo? Vamos desenhar essa boca aqui agora, por exemplo, tá? Vamos começar pela parte central. Tá? Então o que acontece? Ó, eu faço aqui uma ligeira curva para baixo. Lembra que eu falei que eu subia, depois descia e subia, né? Aqui a mesma coisa, só que num trecho mais curto. Então o que acontece? Eu aperto aqui, ó, e saio aqui. Certo? Observa no desenho de lado que, repara, o lábio superior ele não é curvo como o lábio inferior. Ele é reto e é inclinado. Se ele é inclinado, de frente não tinha problema, tá? Porque eu estou olhando de frente. Mas quando eu estou olhando de lado, eu não posso fazer essa curva do cupido aqui, ó, no meio. Há um deslocamento. Isso que é importante vocês perceberem, tá? Então o lábio inferior vem mais para frente. O lábio superior, desculpa. Então o que acontece? A curva do cupido eu faço ela um pouquinho mais para a direita aqui nesse caso. O contrário se fosse a boca virar para o outro lado. Feito isso, o que acontece? Eu venho até aqui a altura de lá e aqui eu faço, né, o lábio lá. E aqui, quando o lábio tem um certa carne, tá? Eu não consigo, às vezes, ver ele acabar lá. Às vezes eu tenho que fazer uma coisa assim, ó. Por quê? Porque o canto da boca está escondido lá na volta. Não esquecer que a boca, o rosto é cilíndrico, né? Ele é esférico, então a bolsa some lá. Mesma coisa agora no lábio inferior, tá? Ele está aqui, certo? O que acontece aqui, ó? Vem aqui, e aqui ele vem aqui. Tá? Então isso é uma boca de lado, tá? E olhando para baixo. Tá certo? Eu estou olhando para baixo. Então direita, baixo. E o contrário, olhando para cima. Aí a boca, né? É o contrário, a curva é assim, certo? Aquela curva vertical, essa linha vertical aqui, ó, ela está um pouquinho mais para a direita, então ela faz isso aqui, ó. Certo? Essa cabeça que está aqui, eu faria ela, em vez de estar assim vertical, eu faria ela inclinada. Aula de cabeça já foi, gente. Tá? Quem tiver dúvida, revisa ou então me pergunte que a gente faz uma aula sobre algum detalhe que tenha ficado a dúvida. Lábio inferior, ele, ó, acompanha. Lábio superior, acompanha. Vamos fazer um pouquinho maior aqui, certo? Limite aqui, vamos botar o limite aqui, por exemplo, tá? Eu fiz muito grande, vamos tirar um pouquinho daqui. E agora, lembra que eu falei do lábio superior? Tá? Ele é um pouquinho para frente aqui. Então a curva do cupido é aonde, ó? Faço aqui, ó. Certo? Então o que acontece agora aqui, ó? Faço aqui. E aqui? Aqui. E o lábio inferior? Faço aqui
Cuidado para não fazer igual, tá? Aqui sempre menor que aqui. E aqui. Tá? Esse é uma boca bem canuda, inclusive, tá? Outro detalhe. Quando nós sombreamos aqui, nós fizemos curvas para a direita, depois curva para a esquerda, tá? Muito bem. Nesse caso aqui, a curva agora, olha só. Eu estou olhando de lado, então não dá tempo de virar. O lábio, a curva do lábio é toda assim, ó. Aqui, ó. Então, quando for fazer aquelas puxadas que a gente fez lá no outro, tá? Quando é muito próximo, eu posso até diminuir a curvatura para chegar aqui assim. Lembra que a gente faz com cílio? Mas, então o que acontece? Há uma perspectiva na Ashura. Agora, a grande novidade. Aqui no lábio superior eu fiz ele curvo para lá. Mas, na verdade, o lábio superior ele é reto aqui, ó. Então, na verdade, tá? O que eu fiz aqui, ó? Opa, não, quando fiz esse aqui tá errado, tá vendo? Ó, a curva do cupido aqui e a curva da boca aqui, ó. Tá errado. Errado. Vou deixar aqui para ficar marcado. É, certo. Parabéns. Estou orgulhoso de você. Então, o que acontece, ó? Vou fazer aqui uma churra na direção da boca. Ele é assim. Então, quando for fazer aquela puxada, primeiro, não faça tanta curva. Faça menos, faz quase reto. Aquela puxada que nós fizemos lá no outro. Lembrar, quando for fazer assombreamento, verificar de onde vem a luz, tá? Aqui, a mesma coisa, tá? Olha só, nem inclinado que assim, então, ó, eu puxo assim, ó. Mas não tão curvo como aqui embaixo, ó, quase reto. Os lábios superior tem, né? E, ó, se vocês olharem aqui a direção da textura, vocês estão vendo agora que realmente parece o lábio superior. Não esqueci aqui que temos aquela cavidade, né, debaixo do nariz, aqui tem o nariz, né? Então, no caso nós falamos do nariz agora. Aqui, mesma coisa, tá? Eu tenho aqui a cavidade. Feito. Eu vou pular de página, certo? E nós vamos fazer sombreado essas duas bocas aqui ao mesmo tempo, para ficar bem gravado e nós encerramos a boca fechada, tá certo? Vamos lá então. Vamos ver então. Eu vou começar traçando com lápis HB, tá certo? Vamos ver me fala, a boca vista, né, por baixo, a cabeça virada. Vamos lá. Eu estou olhando para cima, então a linha do lábio é assim. Tem um detalhe, não, depois a gente comenta aqui também. Aqui é a linha central do lábio. Se fosse de frente, estaria aqui no meio. Eu vou deslocar um pouquinho para cá, tá? Então, aqui. Aqui o lábio inferior paralelo à linha de cima, tá? Tem que ser paralelo, não posso fazer assim nem assim. E o lábio superior aqui. Confere? Muito bem. Eu disse, né, que o lábio superior, a borda, né, que está ligada com a pele que está próxima ao nariz, né, ela é avançada. Então eu faço aqui também colocado. Eu disse na aula passada que eu sempre começo com a divisão dos lábios, né, superior e inferior. Então eu faço uma pequena curva aqui. E algumas pessoas é mais pronunciado, outras é menos, mas nunca é reto. Outro detalhe também, para agora melhorar a qualidade do nosso desenho. Onde nós fizemos a linha direta, fizemos só a curva, né? Aquela curva aqui assim, ó, né? Aqui e a curva assim. Para deixar o lábio um pouquinho mais realista, não faço mais essa linha tão contínua. Dá uma quebrada. Tá? Mesma coisa aqui. Feito isso, tá? Agora eu faço aqui, ó. Na perspectiva, essa curva de lá de cá é maior que lá de lá, tá? Esse traço é menor do que aquele. Aqui é a mesma coisa, tá? Então eu faço aqui. E agora aqui eu faço, ó.
até lá. E aqui, acompanhando lá. Lá eu começo na mesma altura, como é mais curto, parece que ele é mais arredondado, mas o efeito da perspectiva, tá? Ó, aqui vai ser a textura do lábio superior. E o lábio inferior? Ele tem essa curva aqui, certo? Aqui eu faço a virada e aqui eu faço a virada. Esse pedaço sempre maior que aquele lá e eu junto aqui, certo? Aqui eu tenho aquela fossa aqui debaixo do nariz, está feito, tá? Bom, vamos dar uma apagada. Cadê? Nessas linhas auxiliares, que agora não preciso mais delas, para não fazer confusão, tá? Aquela linha central também eu não preciso mais dela. Tem um pedaço de biscoito aqui, ó. Já viram que eu já comi biscoito, né? Estão gostando da música? Espero que sim, né? Vamos lá. Eu vou começar com o lápis 3B, que não é nem tão escuro nem tão claro, para marcar aqui agora o início do lábio, tá? Então, ó, eu venho... Não, vamos começar com 5B. Vamos lá. Eu quero fazer uma coisa interessante agora. Agora nós vamos fazer o lábio um pouquinho mais caprichado, tá? Pode até fazer uma coisa assim, ó. Já preparando para... Aqui algumas pessoas têm uma caninha, uma coisa mais saliente aqui, eu posso fazer, né? Procura não fazer exatamente igual, tá? É irregular. Certo? Muito bem. Para minimizar aquela tendência que quando a gente faz o sombreado, às vezes o sombreado clareia e fica o risco, tá? Vamos dar uma espalhada nesse lápis, nesse risco aqui, ó. Tira um pouquinho da força dele. Aí quando escurecer de novo, vai escurecer junto com a sombra. Se quiser adiantar aquela covinha, pode adiantar aqui, ó. Né? Vamos lá agora. Continuando com 5B. Não, vamos pegar um 3B aqui. Tá? Eu vou agora fazer as marcações agora que nós fizemos naquela coisa. Só que, ó, não tão curvo como nós fizemos na outra aula. A gente simplifica, para não ficar muita teoria, muita coisa para o aluno lembrar, a gente deixa uma coisa simplificada. Tá feio? Não, fica bom? Fica. Mas não é o máximo do realismo. Tá? Então, começa a puxar. Lá de cá. Aqui, pouca curva assim, ó. Importante essas linhas virem. Normalmente o lápis superior tem uma pequena volta ali no início. Varia de pessoa para pessoa, mas tem. Vamos aqui. Deixa uma região aqui no meio um pouquinho mais fraca para ajudar no brilho. Embora a luz vindo de cima, essa região fique um pouquinho mais escura, né? Veja, já dá uma sensação já da rugosidade, né? Da união dos dois lábios. Aqui no canto não há necessidade de tanto, tá? Ele pode encher. Não se esqueça daquele princípio, tá? Em vez de encher de uma vez só escuro, faça um tom intermediário, a gente esfuma, né? Para depois, né? Aqui. Cuidado para não fazer assim, tá? Fazer sempre na direção da... E continua. Muita paciência, tá? Desenho é uma atividade, inclusive terapêutica. Ela estimula, inclusive, a diminuição do ritmo das ondas do cérebro. Normalmente a gente tem a tendência de ficar num nível alfa, ainda mais com uma música dessa, né?
E vamos supor que a luz está vindo lá de cima, né? Vamos escurecer um pouquinho aqui. Não esqueça sempre que entre essa pele e o lábio tem um contorno mais claro, né? Eu não posso falar branco. Aqui um pouquinho da sombra do nariz, que não foi desenhado. Aqui a parte clara e aqui vem, né? O lápis mais deitado ajuda a fazer esse sombreamento aqui, ó. Certo? Vamos pegar o papel, acertar esse sombreamento aqui em cima. Certo? E aqui no lábio é pincel. Sempre que nós tivermos texturas assim marcadas que vão ser preservadas, é interessante que se use o pincel e não os fuminhos. Os fuminhos a gente faz só uns recortes aqui na área de sombra mais profunda, porque eu não perco a textura do lábio. Se eu fizer horizontal aqui, ó, eu posso fazer uma mancha, tá? E perder parte do efeito dessas linhas, dessa textura. Então, pode se usar um pincel um pouquinho menor. Eu já comecei com isso, vamos continuar. Aqui, posso espalhar um pouquinho mais. E puxando. Certo? Vamos continuar com 5B de novo. Cadê você? É esse aqui, tá? Vamos agora escurecer mais aqui, ó. Puxa alguns riscos mais longos, outros mais curtos. Pode deixar um no meio assim também. Opa, estou fazendo uma coisa que não deve ser feita. Olha a mãozinha. Né? A gente não tem desenho ali, a gente acaba esquecendo, mas vamos pegar bons hábitos. Vamos lá. Aqui um pouquinho mais escuro. O lábio faz uma curvinha aqui no espaço. Então, procura também fazer sombreado aqui, essa região, sem ter que riscar, só na mancha. Tá? Não existe mais contorno aqui, né? É uma mancha mais escura. A pele está.
aqui o canto. Normalmente o canto todinho aprofunda, né? Evita deixar assim, pedaços da linha sem sombrear, porque isso aqui está entrando lá dentro da boca, né? Então vai sumindo, está saindo do alcance da vista. Pincel de novo. No final fica parecido com aquele que nós fizemos de frente, só, né, na perspectiva. Pode passar um pouquinho assim também aqui, e aí puxa. A borda, de repente até o suminho é melhor, né? Ele é bom aqui no meio, o pincel é bom aqui no meio, né, para não tirar essa textura. Certo? Vamos pegar o esfuminho. Passando só na borda, tá? Estou só esfumando na borda aqui para não deixar. Aqui. Repara como o traço do lápis se funde com a sombra, né? É esse o ideal. No final a gente vai vir aqui com 6B ou 7B. Um lápis que tiver mais escuro para dar uma reforçada na comissura. Aí a sujeira do esfuminho já me dá já aqui um pouquinho, né? Opa. Vamos pegar o papel aqui, tirar essa mancha. O esfuminho tá danado. Tem uma pinta ali, não está prevista a pinta, então vamos tirar, né? Como sombrear aqui ficou, como é que fala? 5B é muito aqui, vamos botar aqui o 3B. Bigode, ó, é a boca de um homem. Não, é sombra. Então, tá aqui. Tá, podemos. Cadê a minha borracha? Tombou. Então, o lábio inferior, faltando dar o brilho depois aqui no lábio, nós vamos fazer junto com o lábio inferior, tá certo? Vamos agora fazer o lábio inferior. Cadê meu 5B ou 3B? Tanto faz. Vamos começar com 3B. Isso, tá aqui. Lembra que eu falei? Quando eu olhei de frente, fazia os curvos aqui e lá de cá também. Agora não. Outra coisa que eu já comentei. Há um certo volume mais saliente de cada lado do lábio inferior, tá certo? É interessante a gente lembrar disso. Então, vamos começar aqui pelo meio, ó. Eu vou fazer aqui a curva, certo? Então, e aqui um pouquinho maior. Aqui é a região de brilho, ó. Onde que eu vou tentar não cruzar tanto os lábios aqui, certo? Esse canto aqui eu vou deixar, né?
Eu não estou botando força no lápis, tá? Estou começando com meia força aqui. Isso não é a mesma coisa que usar um lápis mais claro, tá? Existe uma certa tonalidade de grafite. Então, quando eu quero que realmente uma pele fique mais clara, eu uso um lápis 2B, um lápis 1B, B, né? Tá? Para poder fazer a coisa, tá? Então, ó. É essa aqui, tá? Vamos... Não esqueçam, deixa eu dar uma apagada aqui embaixo. É interessante, lembra a beiradinha luminosa do reflexo do ambiente? Então, quando fizerem, façam uma linha mais definida aqui assim, ó. E aí vai ficar aqui depois. Aqui é a parte da sombra do queixo, nós vamos fazer depois, tá? E aqui é do lábio. Essa curva aqui é muito importante porque vai dar a sensação da perspectiva de olhar a boca por baixo. Aqui é aquela região de brilho, né? Isso. Alguns riscos podem atravessar, mas mantenho. Façam ela mais curva, né? Faz vários movimentos aqui. Várias posições. Eu não vou fazer todas as posições, senão vou passar o resto do ano só desenhando boca. No Pinterest, por exemplo, você entrar lá, referência de desenho de boca, vai aparecer centenas lá. Dá uma engrossadinha aqui para facilitar, né, essa saída do... E vamos lá. Viram que eu mantive a curva? Isso dá a sensação da perspectiva da boca, tá? Aqui pode deixar um pouquinho menos curvado. E medida que vai para lá, aumenta a curva. Mas de forma sutil, de forma, né? Lembra que as texturas que nós fizemos aqui, aproveita e já faz uns riscos, né? Saindo aqui. Alguns riscos atravessam. Alguns atravessam. Aqui todos atravessam. Importante não ficar nenhum pedaço aqui, como aqui, ó, sem puxar. Olha, sem sombrear, o sombreador já tem a sensação da boca vista de lado. Dá uma reforçada aqui na borda, fazendo um movimento circular pequeno e puxando. Certo? Vamos... Cadê meu pincel? Tá aqui. Ele espalha e o risco fica, né? Ele não tira muito a grafite. Se eu passasse esfuminho aqui, corria de sumir com tudo. A não ser que eu passe esfuminho nesse sentido. É válido. Alguns colegas nossos aí, desenhos que botam vídeo na internet, eles fazem essa textura do lápis superior fazendo a mesma curva. Porque 90% de quem vai olhar não vai saber desse detalhe, não vai
vai ficar encantado pelo geral do quadro, né? E não vai ficar procurando defeito. Mas já que a gente quer aprender a fazer um realismo, né? Vamos, deixa eu tirar aqui esse risquinho. Isso. Aqui eu andei espalhando, depois eu apago. Bom, deixa eu passar o esfuminho aqui na borda. Cadê você, esfuminho? Aqui. Ó, eu vou passar o esfuminho aqui assim, ó. E aí sim, eu puxo assim, ó. Muito cuidado, né? Aqui. Eu vou escurecer aqui um pouquinho depois com 6B. Essas medidas do lábio, do superior e inferior, a espessura, varia de pessoa a pessoa. Então aí assim a gente olha na referência e planeja, né? Já faz a marcação, já, né? Olha só o suminho fazendo isso, que ainda bem que está na curvatura. Aqui principalmente, ó, tenta fundir aqui a borda com os riscos que saem. É muito importante, né? Vamos, cadê o meu 6B? Antes de botar o 6B, eu vou fazer a borda. 5B mesmo aqui. Aqui é a sombra que vai ser projetada no queixo. Enfraquecendo. A gente comentou no queixo que essa sombra, na verdade, né, vai abrindo, ela não acompanha a boca. Que a parte mais saliente é essa aqui vai se juntando com a bochecha. Certo? Vamos esfumar. Falei certo? Como aqui é a parte do rosto, eu gosto de usar o papel também. Meu papel está na hora de trocar, né? Ele já está esfarelando. Olha só, ficou um pedacinho de papel ali e aí passei e ele marcou. Que legal. Ou é o defeito do papel? É o defeito, olha só, tinha um pedacinho de algum material ali grudado. Vale a pena investir num bloco legal, né? Vamos lá ver, cadê o meu lápis 6B? Não foge, cadê você? Aí, 6B. Vamos agora, como fizemos no começo, tá? Vamos lá. Tem que tomar cuidado sempre com
luminosidade do rosto, tá? Eu não posso fazer se o rosto é claro, uma pessoa loira, por exemplo, eu não posso, às vezes, o lábio, a não ser que a gente quer representá-lo maquiado, com batom, fazê-lo muito escuro. E aí que vai dizer se eu faço com 6B, se eu faço com 4B, com 3B. Imagina desenhar um albino, que é todo branco. Jamais vai entrar um 6B, a não ser se houver muita luz, dando sombra e contraste. Tomar cuidado para não deixar o risco aparecer, tá? Eu estou agora sumindo com o risco. Eu estou fundindo a sombra do lábio superior com o lábio inferior. Eu não sei se o vídeo mostra isso com detalhe, porque às vezes a gente vê ao vivo certinho e o vídeo realça o risco e não pega o sombreado. Já vi isso acontecer. Desculpinha, né? Vamos lá, mas é isso, é verdade, eu já vi. Fazer alguns risquinhos aqui. Com calma. E eu vou fazer duas bocas, mas eu estou vendo que vai ficar só essa por enquanto. Mas a boca olhando para baixo, curvando para baixo é o mesmo processo. Tá? Vou deixar como tarefa para vocês. Aqui. Dá uma reforçadinha. E toma cuidado para não fazer muito largo isso aqui. Isso aqui é uma coisa sutil. Coisa mínima. Não lembro que eu faço, tem um volume maior, então o que eu faço aqui para caracterizar isso? Eu avanço um pouquinho mais aqui, ó. Importante, sumir com risco. Vira o lápis, cair aqui na parede, aí você faz a dobra da pele. Aí depois você vira para fazer um sombreamento. Se a luz vem de lá, aqui ela faz a, né? Vamos dar uma escurecida aqui. E aqui. Mais. Continuando.
A gente vai fazendo, aí olha do lado, vê um lugar que não tá bom, aí para, vai lá, mas não pode esquecer de voltar. Pincel, novamente. Esse lado está mais do lado da luz aqui, ó. Vou puxar para dar uma escurecida. O tempo todo a gente tem que trabalhar, pensar na luz e sombra. Onde é que está batendo luz, onde é que está a sombra. Então posso botar mais um pouquinho. Tem umas manchinhas que ficam, que papel é ótimo, mas aqui não. Isso. Agora nós vamos pegar o lápis, a borracha, né? Lápis borracha aqui, ou caneta borracha, e vamos fazer. Né? Aqui, tomar cuidado, que às vezes menos aqui é mais, tá? Não exagera, senão perde todo o trabalho. Aqui, ó, eu não disse que tem luz? Vamos botar aqui, dá uma clareada. Aqui, começar. Um pouquinho aqui também. Umas bolinhas aqui, né? Às vezes a borda aqui não é tão bem marcada. Então a gente dá uma quebrada. Tá? Sombra, luz aqui. Cuidado, a gente tem de fazer tudo igual, tá? É espaçado, como é que fala, de maneira irregular, caótica. Aqui, vamos, tá na hora de cortar, não, ainda dá. E é isso aí, certo? Existe um detalhe interessante que eu já vi alguns, no Brasil nem tanto, mas alguns desenhistas gostam de usar um corretor branco para fazer principalmente o lábio molhado. Eu não gosto não, mas vou fazer aqui só para vocês verem que é possível também. Né? Então tá. Então veja, se o lábio está molhado, ele tem às vezes uma coisa, eu boto aqui, porque com a borracha jamais vou conseguir esse branco. Toma cuidado, né? Pouco. Não é que esse corretor às vezes ele sai muito, sai pouco. Tem que chacoalhar bastante. E dá um brilho mais forte, porque mesmo, por melhor que seja a borracha apagando, na verdade fica sempre um tom de cinza. Né? Então, eu estou mostrando, dificilmente eu devo usar de novo, mas é uma curiosidade que eu vi. Né? Desce tinta. Criança, olha, ela não está querendo descer. Agora foi.
por isso. Não é como riscar. Se tivesse um lápis branco, eu nunca tentei lápis de cor branco. Não sei se fica bom, mas qualquer dia eu tento. Ó, eu posso até aumentar. Sempre respeitando a textura, tá? Nunca, senão mata o desenho. Tá aí, tá? Quem quiser experimentar, fica a sugestão. Ele é interessante porque ele dá um branco quase que original. Certo? Então tá, obrigado. Vamos até a próxima aula.